Bem-vindos ao Debate. Olha, hoje a gente mergulha num tema, bem, bastante espinhoso e comum para quem está na linha de frente de grandes projetos, né? A liderança durante aquelas mobilizações gigantescas, tipo engenharia, infraestrutura, onde a pressão, francamente, faz parte do jogo. Exato. E tem uma pergunta central que veio direto do material que a gente analisou e ela é bem direta, né? Ao liderar sob pressão, você está resolvendo ou só repassando o peso para sua equipe? É uma provocação e tanto. É mesmo. E é em cima disso que a gente vai discutir hoje, sabe? Olhando para as dinâmicas de liderança nesses cenários super complexos, com base no que o material traz. Eu vou defender aqui a visão de que líderes que realmente fazem a diferença, eles conseguem sim gerenciar essa pressão toda. Eles entregam resultado, mas priorizando o que é chave e, ao mesmo tempo, protegendo a equipe. Funcionam como um filtro, sabe? Um filtro construtivo. Já bem, eu vou argumentar por um outro lado, que na prática a coisa não é tão simples assim. A pressão é tão, mas tão esmagadora nesses projetos que muitas vezes o líder, talvez até sem perceber direito ou sem admitir, acaba sim transferindo esse fardo todo para a equipe. E essa dinâmica, mesmo que não seja por mal, pode acabar minando a energia do time, a sustentabilidade e até o sucesso do projeto a longo prazo. Então vamos lá, deixa eu detalhar um pouco mais a minha posição. Ninguém nega a pressão absurda que existe nessas mobilizações. A gente está falando de prazos que parecem irreais, né? Interfaces técnicas, contratuais, tudo se misturando, uma cobrança que não para e desafios logísticos, assim, enormes. Imagina, mobilizar mais de 1.000 pessoas rápido, às vezes num lugar super isolado. Mas, para mim, é justamente aí que a liderança de verdade aparece, na capacidade de ser esse amortecedor, o líder que consegue absorver o tranco lá de fora, sabe? E blindar a equipe do impacto mais pesado. E isso não é mágica. É método. Primeiro, tem que ter uma priorização estratégica muito forte. Aquela linha do "a única coisa", do Gary Keller, sabe? Focar no que realmente destrava a entrega, para não sair atirando para todo lado. Segundo, a comunicação. Ela tem que ser controlada, equilibrada. Aí entram ferramentas tipo da programação neurolinguística, PNL, que ajudam o líder a se manter no eixo, a não repassar a própria atenção. O jeito que você fala sobre estresse muda tudo. E terceiro, que eu acho crucial, escutativa. Ouvir de verdade quem está lá na ponta, o engenheiro que vê o problema técnico chegando, isso é estratégico para pegar gargalo cedo. E olha, tem resultado nisso. A Gallup, por exemplo, tem dados que mostram que time que se sente o ouvido, que tem essa conexão emocional, chega a ser 21% mais produtivo. Então, assim, cuidar das pessoas não é, fofura, sabe? É engenharia aplicada à liderança. Entregar sem arrebentar o time. Isso sim é diferencial. Eu vejo isso com um olhar um pouco diferente. Concordo total com a pressão, a intensidade, tudo isso. Mas o que eu observo muito na prática, no dia a dia desses projetos, é que a mentalidade do aperta que entrega ainda fala muito alto. Sabe, o discurso da urgência vira um mantra. E aí, mesmo que o líder diga que se preocupa com a equipe, na hora do aperto, essa preocupação muitas vezes fica em segundo plano. E isso custa caro. Custa muito caro. O próprio PMI, naquele relatório Pulse of the Profession de 2020, aponta que, uns 11,4% do investimento em projetos vai para o ralo por falha de execução. E boa parte disso, olha só, está ligada à comunicação ruim e má gestão de gente sob pressão. Então eu me pergunto, será que essas ferramentas tipo PNL, escutativa, será que elas funcionam mesmo quando o prazo está estourando, quando tem briga com o fornecedor, quando tudo está pegando fogo? A urgência, pura e simples, ela não acaba atropelando essas práticas que pedem mais calma, mais reflexão. Para mim, a própria estrutura desses ambientes de pressão altíssima, ela meio que empurra para a transferência do fardo. Vira o caminho mais fácil para o líder, mesmo que ele não queira. Aquele estudo do Russo, de 2005, na revista Produção, ele fala disso, que a liderança é chave, sim, mas tanto para o sucesso quanto para o fracasso em projeto de engenharia. Isso me sugere que, na prática, muito líder acaba falhando sob pressão.
e vira mais um condutor dessa pressão para a equipe do que um filtro. Entendo a dificuldade prática que você coloca, mas eu discordo que seja inevitável, sabe? Eu continuo achando que um líder habilidoso pode e deve ser esse filtro. As ferramentas, PNL para gestão emocional, a priorização do tipo única coisa, não são só teoria. São jeitos práticos de evitar que a equipe seja soterrada. Pensa naquele exemplo, mobilizar mais de 1.000 pessoas. Aí, junto com isso, atrasa equipamento, estoura uma greve, muda o escopo, o líder condutor joga tudo isso no colo da equipe. Gera pânico, confusão, ninguém sabe para onde correr. Agora, o líder amortecedor, usando a priorização, ele vai fazer o quê? Ele vai direcionar a energia do time para resolver aquele gargalo específico que está travando tudo agora. Talvez liberar uma área crítica ou resolver a greve que parou uma frente. Ele não ignora o resto, mas gerencia em paralelo. Escala, resolve depois, sem deixar que a complexidade toda esmague a equipe naquele momento. Essa capacidade de filtrar, de priorizar, de direcionar, isso é competência ativa de liderança, não é ficar refém da situação. Certo, entendo o seu ponto sobre a competência ativa, mas deixa eu colocar uma outra lente aqui. Nesses cenários extremos mesmo, imobilizar 1.000 pessoas em semanas num lugar remoto com briga de contrato fervendo, isso é extremo, essa aplicação consistente aí que você falou me parece quase heróica. Talvez um pouco idealista para a maioria dos líderes, sabe? A escala do desafio, a urgência que não dá trégua, isso pode forçar um comportamento reativo. O líder pode até querer ser o amortecedor, mas a pressão que vem de cima, dos stakeholders, o risco financeiro ali na cara, a complexidade pura, tudo isso pode empurrar ele para um modo de comando e controle, onde a pressão vaza quase que por osmose pela urgência. Dar resposta rápida para tudo, gerenciar 1.000 incêndios ao mesmo tempo, isso torna essa filtragem deliberada, essa comunicação pensada, uma tarefa quase sobre-humana. A minha questão não é se é possível para um líder excepcional fazer isso, é se esse modelo de amortecedor é sustentável e replicável na maioria das situações de pressão máxima desses projetos. Será que dá para manter isso sempre? Ou será que a própria estrutura não acaba forçando o repasse da pressão? Tenho minhas dúvidas sobre essa viabilidade consistente quando a coisa chega no limite do limite. É um ponto relevante, sem dúvida, mas eu vejo um pouco diferente. Você trouxe a questão da comunicação, da escuta, dizendo que viram luxo. Eu argumento o contrário. É justamente por causa da pressão que elas deixam de ser luxo e viram necessidade básica para salvar o projeto. Ignorar quem está na linha de frente, o engenheiro que vê o risco técnico, o supervisor que fala o pessoal está esgotado, isso não acelera nada de forma sustentável. Na melhor das hipóteses, só adia o problema que volta maior depois, ou pior, causa uma falha grave. Aí vem retrabalho, desperdício, e a gente volta naqueles 11,4% do PMI que você mesmo citou. A comunicação controlada, usando PNL ou o que for, não é para ser legalzinha, é para manter a clareza, a cabeça no lugar para tomar decisão boa e passar a direção certa, mesmo no olho do furacão. Os dados da Gallup de produtividade, a análise do Russo sobre sucesso e fracasso, tudo isso mostra que a qualidade da relação líder-equipe sob pressão não é detalhe, é o que define o jogo. Não ouvir ou comunicar na base do grito custa caro para o projeto. Custa dinheiro, custa tempo, custa gente. A minha visão aqui é um pouco mais pé no chão, talvez. Reconheço o valor teórico, claro, mas a prática no campo, muitas vezes, é outra história. O líder pode até dizer que ouve, fazer a reunião, tudo certinho, mas as ações dele depois podem mostrar o contrário. Cobrar resultado imediato ignorando o alerta que recebeu, sabe? Escolher um atalho que arrisca a segurança ou a qualidade só para bater o prazo. Isso mostra que a escuta não foi para valer, não mudou a decisão. A pressão brutal por entrega pode criar isso, uma dissonância, né? O discurso é um, a prática é outra, porque a urgência fala mais alto. E essa pressão toda dificulta demais processar a informação que é complexa, desagradável, que desafia o plano.
Aí ouvir de verdade, ouvir para refletir e para ajustar o rumo fica muito, muito difícil de manter no calor da batalha. A tendência natural, quando a gente está estressado, pode ser ouvir só o que confirma que tem que correr mais ainda e ignorar os sinais de alerta. O que nos leva, então, ao nosso terceiro ponto aqui. Essa ideia de entregar o projeto sem quebrar a equipe. Eu defendo que isso não é idealismo, não. É estratégia pura, é vantagem competitiva. Time que vive esgotado, no limite, entra em burnout, perde a moral, a rotatividade vai lá para cima. Isso não prejudica só o projeto atual. Isso destrói a capacidade da empresa de fazer outros projetos no futuro, porque você perde gente boa, perde conhecimento. Construir e manter a equipe resiliente, com confiança, engajada, mesmo sob pressão, isso faz parte de uma entrega que funciona de verdade a longo prazo. É o que eu falei antes, é engenharia aplicada à gestão. É pensar o sistema de trabalho levando em conta as pessoas, para garantir performance boa e duradoura, não só um pico de esforço que não se sustenta. É um argumento forte, não nego. Mas e o timing? E as fases críticas? Concordo que, no longo prazo, o ideal é preservar a equipe. Mas naquela fase aguda, naquele sprint final para entregar um marco que tem multa pesada se atrasar, aí a realidade pode exigir, sim, levar a equipe ao limite temporariamente. O foco do líder naquele momento crítico específico pode ter que mudar. Deixa de ser prevenir a tensão para ser gerenciar a consequência inevitável. Tentar diminuir o dano, já pensando em como vai recuperar o time depois. A pressão para entregar agora pode sim, em alguns picos, passar por cima da preocupação com a saúde do time a longo prazo. Não estou dizendo que é o certo ou o desejável, mas pode ser a escolha difícil, a menos pior, que o líder sente que precisa fazer para salvar o projeto naquele instante. O meu medo é essa exceção virar regra em ambiente que vive sob pressão o tempo todo. Então, para concluir o meu raciocínio, eu reafirmo. A pressão existe, ela é parte do desafio em grandes mobilizações. É um fato. Mas o jeito como essa pressão chega na equipe, como ela impacta, isso depende e muito da liderança. Líderes que amadurecem, que desenvolvem essa habilidade, eles usam estratégias que funcionam. O foco no essencial do Keller, a comunicação consciente, tipo com PNL, a escuta ativa, tudo isso para ser um filtro inteligente, para proteger a equipe e garantir a entrega de um jeito mais equilibrado, mais sustentável. Isso não é só boa prática, é competência que faz a diferença no resultado final e, principalmente, na capacidade futura da empresa. E resumindo o meu lado, as realidades do campo, a escala dos problemas, a urgência que muitas vezes é brutal nesses projetos de alto risco, tudo isso cria um cenário onde repassar pressão para a equipe vira um caminho muito provável, mesmo para líder bem intencionado. As ferramentas, os ideais de liderança como amortecedor são valiosos sim, sem dúvida, mas aplicar isso de forma consistente, o tempo todo, sob coação extrema, continua sendo um desafio enorme na prática. O risco de, na hora H, a entrega no papel pesar mais que a saúde do time, ele é real e pode trazer consequências ruins lá na frente, mesmo que não apareçam no relatório do projeto de imediato. Fica claro, então, né? Existe essa tensão complexa, é inerente ao processo, entre entregar rápido, o resultado imediato, e a necessidade de gerenciar a equipe de um jeito humano, sustentável, principalmente nesses ambientes de pressão máxima. Sem dúvida, e essa discussão toda só mostra o quanto o papel do líder é crítico, desafiador, cheio de nuances nessas situações. Um tema que o material que a gente usou explora bem, aliás. Bom, esperamos que essa troca de ideias sobre liderar sob pressão tenha sido útil para vocês refletirem. Especialmente quem está aí na engenharia, na gestão de projetos, na liderança operacional, vivendo esses dilemas no dia a dia. Com certeza ainda tem muito o que explorar sobre como os líderes podem navegar melhor por essas águas que são frequentemente bem agitadas.